Fala, galera, aqui é o Garone. Eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. E aí, qual a escalação ideal do Vasco para vencer o Atlético Mineiro nesse sábado, no jogo válido pela semifinal da Copa do Brasil, né? Jogo decisivo, jogo de volta em São Januário. Lembrando que o Vasco foi derrotado por 2-1 em Minas Gerais e precisa da vitória com pelo menos um gol para levar a decisão para os pênaltis ou mais de um gol para passar direto para a grande decisão da competição nacional, algo que o Vasco não faz desde 2011. Então, jogo decisivo para o Vasco, que não vence há mais de um mês, quase um mês e meio sem vencer na temporada inteira, né? Contando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. A última vitória do Vasco foi contra o Vitória, lá no Barradão. Desde então, uma sequência muito ruim do Vasco com o Paiva. Mas é aquilo, né? Tabu tá aí para ser quebrado. Talvez seja o grande momento de virada do Vasco. Mas no nosso papo aqui rapidinho, antes da bola rolar, vai ser sobre a escalação ideal. Porque o Vasco tem feito algumas alterações no time. Na última partida contra o São Paulo, pela primeira vez, Felipe Coutinho e Payet iniciaram como titulares, já tinham jogado alguns minutinhos ali entre Vasco e Red Bull Bragantino pelo Brasileiro, coisa de 10 minutos. Mas dessa vez os dois jogaram juntos e não deu certo. O Vasco sofreu a sua pior derrota sob o comando do Paiva, um 3-0. O Vasco nunca tinha sofrido 3 gols com o Paiva desde que ele assumiu depois da chegada do Álvaro Pacheco. Nunca tinha perdido, obviamente, por 3 gols de diferença. Então, o teste do Paiva pré-Vasco Atlético não funcionou muito bem. Independente disso, os últimos jogos do Vasco já não vinham sendo tão bons assim. Então, o Vasco possivelmente terá mudanças para o jogo de hoje contra o Atlético Mineiro e, principalmente, o Vasco precisa ter mudanças para o jogo de hoje contra o Atlético Mineiro. Mas antes de eu dar a minha opinião, eu quero que você deixe a sua. Deixe aqui nos comentários quem seriam os seus 11 escolhidos, qual seria o esquema, qual seria a sua estratégia para o jogo de hoje. E eu vou falar um pouquinho sobre a minha aqui, mas antes já peço para você deixar o like, se inscrever no canal. Caso você seja vascaíno, está vacilando aí, não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui no canal do Garone. Beleza? Mas sem enrolar, até porque eu estou na correria também, bora mostrar rapidinho aqui o campinho para eu falar um pouco sobre como eu escalaria o Vasco. É claro, aí é bom deixar claro para a galera que já acompanha o meu trabalho há mais tempo, sabe como é que eu trabalho com isso, né? Mas eu fiz a chamada aqui da escalação ideal, mas é a minha escalação ideal. Obviamente, não existe uma receita de bolo, porque se fosse simples assim, todo mundo era treinador. E até porque o trabalho do treinador vai muito além de escolher 11 jogadores. Você tem que fazer os movimentos acontecerem, você tem que preparar gatilhos, você tem que montar os treinos para que dentro de campo os jogadores executem o que você pensou. Não basta só pensar. Sempre brinco aqui, não é videogame que você define, vamos jogar num 4-3-3, marcação em bloco alto, periri para lá, e todo o sistema ali faz funcionar. Não, em campo é diferente, trabalhar com pessoas é diferente, às vezes o time está encaixadinho, um erro acaba perdendo tudo, ou então um acerto acaba mudando totalmente uma partida. Então, vou falar um pouquinho aqui da minha visão para esse jogo. Eu vou passar, obviamente, falando pelos 11, mas eu vou explicando o porquê das minhas escolhas. No gol, acho que não tem muito o que debater, é o Léo Jardim, apesar da falha no gol do São Paulo. Na direita, talvez seja uma das primeiras dúvidas, né? Já que nos últimos jogos a gente teve o Puma e o PH se revezando. No último jogo, o Puma foi reserva, exatamente porque estava voltando de um período com a seleção do Uruguai. Eu sempre achei o PH mais jogador. Eu acho o PH que ele contribui mais defensivamente e aparece ofensivamente em muitos momentos também. Talvez não fazendo gols como o Puma, pisando dentro da área, mas construindo. A melhor chance do Vasco contra o São Paulo na última partida foi uma jogada de construção do PH, dele saindo da direita, puxando para dentro e achando o Coutinho fazendo uma diagonal ali. E sem contar que essa velocidade do PH muitas vezes serve como desafogo do Vasco para sair de trás. O Vasco tem tido uma dificuldade muito grande de fazer essa transição entre defesa e ataque. O time demora muito, o time troca muito espaço no setor defensivo, não consegue progredir, quebrar linha. E o PH, com essa progressão em velocidade, conduzindo a bola, ele consegue quebrar as linhas que muitas vezes o sistema defensivo do Vasco não consegue. Então eu optaria pelo PH, acho que ele entrega mais defensivamente e ofensivamente. Inclusive, contra o São Paulo, eu não teria tirado ele, não. A coisa desandou, inclusive, muito no segundo tempo, na minha visão, pela saída dele. Pela direita, João Vitor.
para mim, é o melhor zagueiro do time. Acho que não tem muito o que discutir. A questão talvez seja João Vitor na esquerda ou João Vitor na direita. Mas aí talvez seja a primeira polêmica aqui da minha escalação, que eu particularmente voltaria com o Léo Pelé. Ah, caramba, mas o Léo falha, o Michael também falha, infelizmente. Então é uma escolha de Sofia ali, né? Você não tem muito uma garantia, independente de ir com o Léo, ir com o Michael. Talvez alguém nos comentários vai falar, vai com o Rojas, vai com o Lincoln. Todos eles seriam apostas. Nenhum deles te daria a garantia de que o sistema defensivo funcionaria. Por que a minha escolha pelo Léo? Porque esse é um jogo que não começa 0-0. É um jogo que começa 2-1 para o Atlético Mineiro. E isso tem um peso muito grande. A dinâmica de início de jogo vai ser diferente, ou deve ser diferente. A gente deve ver um Vasco tentando propor mais o jogo. A gente possivelmente vai ver um Atlético mais reativo, marcando no bloco mais baixo para sair em velocidade, tentando jogar no erro do Vasco. Essa é a minha expectativa para os primeiros 15 minutos, por exemplo. Um Vasco empurrado pela sua torcida, tentando ocupar o campo ofensivo, tentando fazer um gol muito cedo, e um Atlético ali esperando um pouco mais o erro do Vasco. Inclusive, o próprio São Paulo, no último jogo, foi assim e soube jogar no erro do Vasco. Qual é a grande questão do Léo? Primeiro que se o Léo voltar, você passa a ter um zagueiro canhoto. Então você não vai ter nem Michael, nem João Vitor tortos pelo lado esquerdo. Você vai ter um destro pela direita e um zagueiro canhoto pelo lado esquerdo. E se a ideia e a tendência é ser um time de mais posse de bola, o Léo é quem tem mais qualidade com a bola nos pés em relação ao Michael. Ah, mas o Léo não ganha dividida. Ah, mas o Léo marca fofo. O Vasco hoje precisa atacar. É claro que sofrer gol é pior, mas o Michael defensivamente também tem deixado a desejar em muitos momentos. Vide o primeiro gol do São Paulo, onde ele basicamente não fechou nenhum espaço, né? O Luciano passou como quis por ele ali. Já tiveram outros jogos contra o Juventude, inclusive, também, onde ele não fez sombra para o seu marcador. Então, nessa balança, o Léo pesa a seu favor ainda a qualidade com a bola nos pés, e esse lado esquerdo do Vasco precisa voltar a funcionar. A gente viu o Piton muito mal nos últimos jogos, Piton improdutivo, bem diferente do Piton que a gente vinha vendo até 2, 3 meses atrás, e talvez seja muito por conta da queda do rendimento do Léo e talvez até a saída do Léo, que era um cara que acionava constantemente o Piton. Então esse lado esquerdo, para mim, talvez ganhe um pouquinho mais de força com o Léo chegando, que é um cara que ajuda a conduzir, carregar essa bola para frente, assim como o João Vitor faz pelo lado direito. Jogo passado, o João Vitor começou na esquerda, o Vasco concentrou muito o jogo pela esquerda, não conseguiu sair por ali. Falei que da jogada do PH para o Coutinho, ela começa numa arrastada do João Vitor. No João Vitor acelerando a jogada, conduzindo bola, quebrando linha, pelo lado direito. Então você passa a ter isso pela esquerda e pela direita. Você entrando com Léo e João Vitor seria a minha opção para esse jogo. Nos volantes, eu não mexeria, manteria Hugo Moura e Matheus Cocão. O Vasco tem que ficar atento, porque o Atlético joga com Paulinho e Hulk por dentro. Então, se deixar no mano a mano Léo e João Vitor com esses dois, vai ter dificuldade. Então, precisa segurar um pouquinho mais o Hugo Moura ou segurar um pouquinho mais o Matheus Cocão para ajudar nesse sistema defensivo quando o Vasco perder a bola, né? O Vasco tem um problema muito grande, muito mais do que esquema ou individual. O individual acaba pesando, o esquema também, mas o Vasco tem uma dificuldade muito grande de pressionar a bola. O Vasco dá muita liberdade para o time adversário depois que perde. E até falei sobre isso num vídeo recente. Ter o controle do jogo não significa ter um time só técnico. Você não vai trocar passes por 90 minutos. Então você precisa conseguir recuperar essa bola depois que você perde. Você ter a posse de bola requer primeiro recuperação da posse de bola. Então o Vasco precisa pressionar. Hoje eu manteria Hugo Moura e Matheus Cocão, até para ajudar nesse ataque por dentro que o Atlético é muito forte, com esse ataque de Hulk e Paulinho por ali. E aí, talvez, aqui na frente seja o grande dilema, né? Falei que no último jogo jogaram Coutinho e Payet, jogou o Emerson Rodrigues por um dos lados e o Verratti mais à frente. E aí não dá para jogar Coutinho e Payet. E, sinceramente, eu sei que talvez a maioria vai discordar de mim, e eu acho que o jogo do Payet foi muito ruim contra o São Paulo. Acho que o Coutinho foi melhor do que ele, mas eu ainda iria com o Payet hoje como titular. Por que o Payet? Porque o Payet está mais ambientado com o resto do elenco. Apesar de eu achar que o Coutinho tem jogado melhor do que o Payet recentemente, o Payet ainda é um cara que tem um entrosamento muito maior com o Piton. Falei aqui, né, como é que o Vasco vai precisar
jogar um pouco mais por esse lado esquerdo, tem que voltar a funcionar esse lado esquerdo. E normalmente a movimentação do Payet é vindo um pouquinho mais aqui pelo lado esquerdo. Talvez até essa queda de rendimento do Piton pode estar relacionado a isso também, né? O Coutinho entrando e muitas vezes buscando o jogo mais pela direita ou centralizando o jogo e não necessariamente buscando o jogo pelo lado esquerdo. Então, o Payet está mais entrosado com o restante do time, inclusive com o Verratti, com os outros jogadores. E aí tem uma questão física também. A chance do Payet conseguir jogar 60, 70 minutos é maior do que o Coutinho jogar. Então, se é para escolher um, dificilmente a gente vai ter, se o Coutinho iniciar, dificilmente a gente vai ter os dois em campo em algum momento. O que pode ser uma opção meio suicida, como a gente viu contra o São Paulo, mas que num jogo de mata-mata decisivo talvez você precise. Talvez valha arriscar no fim do segundo tempo, por exemplo. Ou no meio do segundo tempo, dependendo de como tiver a partida. Então, você iniciando com o Payet te permite, se for necessário, se achar que o jogo está para isso, entrar com o Coutinho no segundo tempo e deixar os dois jogarem 20 minutos juntos, pelo menos. Né? Você tem essa opção. Agora, se o Coutinho iniciar, dificilmente a gente vai ter essa opção para o segundo tempo, porque o Coutinho, mesmo antes dos 45 minutos, a gente vê que fisicamente cai muito e passa a participar cada vez menos do jogo. Então, até para o Coutinho conseguir entrar melhor no jogo, conseguir entrar para jogar 20, 25 minutos, 30 minutos no segundo tempo, numa intensidade melhor, para mim talvez seja o ideal, o Coutinho vindo do banco e por isso o Payet iniciando como titular, na minha visão. Outra alteração que eu faria seria em relação ao posicionamento do Emerson Rodrigues. O Emerson nos últimos jogos jogou pela direita. Eu particularmente acho que ele rende melhor pelo lado esquerdo, ou tem rendido. Aquele contra-ataque do Vasco com o Emerson puxando aqui, ó, chegando no bico da área e cruzando a bola em diagonal, foi o que rendeu o gol contra o Flamengo e contra o Atlético Mineiro. Curiosamente, 2 gols do Coutinho. Contra-ataque com o Emerson avançando por aqui, freia, faz a jogada em inversão de jogo, ou então passe direto para o Coutinho, e o Vasco acaba fazendo o gol. Então, é um jogador que tem rendido um pouquinho mais pelo lado esquerdo, e na direita, para mim, nesse momento, eu testaria o Ryan. Não é teste, né? Já foi testado em outros momentos. O Ryan acabou ficando marcado por conta do erro contra o Palmeiras, mas no jogo anterior contra o Flamengo, por exemplo, foi ele quem puxou o contra-ataque para o gol do Coutinho que a gente falou aqui. Então, dentro das possibilidades que o Vasco hoje tem de beirada, eu acho que o Ryan, ainda que não seja o ideal, né? A gente não está falando aqui de solução simples, porque se fosse simples a gente estava lá, mas eu particularmente iria com o Ryan, até porque ele tem características mais próximas do David. O Ryan é um cara que pode jogar de 9. É um cara que, numa necessidade aqui, até de mudança de esquema, pode vir jogar mais próximo aqui do Verratti. Pode ser um segundo atacante. É um cara que pode ajudar no peso de área, porque tem estatura para isso. É forte no jogo aéreo. Então o Vasco sai, o Ryan sai um pouquinho desses pontas baixos do Vasco. Né? Então é um jogador com a capacidade até de definição melhor do que o Emerson Rodrigues, por exemplo. A gente viu pouco do Maxime, a gente viu que o Jean Davi ainda não adaptou bem. Então, dentro das incertezas que o Vasco tem para a beirada de campo, eu ainda testaria o Ryan por ali, pela característica diferente dos outros. Por ser um cara de mais força física, que pode pisar na área junto do Verratti, e o Vasco precisa disso. Peso de área. Precisa incomodar mais o Atlético Mineiro. Precisa ser mais agressivo, precisa finalizar mais. Né? Eu acho que o Ryan pode entregar isso, espero que entregue isso, se tiver num bom dia. Então, a minha escalação, os meus 11 ideais, que a gente sabe que não existe, mas a gente tem que escolher um, o Paiva vai ter que escolher seus 11, a gente está escolhendo aqui. Então, eu iria de Léo Jardim, PH, João Vitor, Léo Piton, Hugo Moura, Matheus Cocão, Ryan, Payet, Emerson Rodrigues e Verratti, e guardaria ali Jean Davi, Máximo Domingues e principalmente Felipe Coutinho para o segundo tempo. E aí, falei aqui de kamikaze, né, de uma possibilidade dos dois jogando juntos. Dependendo, você pode sacar até um dos volantes e entrar com o Coutinho, ajudando na construção aqui de trás para qualificar a saída de bola. A gente já viu muitas vezes o Vasco com dificuldade de sair a bola e o Coutinho sendo titular, baixando aqui para pegar essa bola nos pés dos volantes. Para pegar a bola nos pés do volante, você pode, numa tentativa mais ousada, até baixar, tirar um dos volantes, tirar Matheus Cocão e entrar com o Coutinho no segundo tempo. Claro, a gente está falando de uma situação de jogo específica, de uma necessidade de vitória, de você tentar algo diferente, de tentar ser mais agressivo, ainda que fique mais exposto defensivamente. Mas é uma possibilidade que tem. E aí, para isso, eu prefiro o Coutinho jogando 30, 35 minutos do que jogando 60, e por isso a minha escolha
do Payet para o jogo de hoje seria essa. Beleza? Galera, é isso. Se você não deixou seu comentário aqui ainda, deixe seu comentário com a sua opinião sobre os seus 11 favoritos para o jogo de hoje. Mais tarde, lembrando, teremos live no canal pós-jogo, então se inscreve, deixa o like, ativa o sininho da notificação e até mais tarde, se Deus quiser, com vitória e classificação do Vasco. Abraço.